Bom dia! Continuando a nossa leitura, estamos na Bíblia na versão corrigida e revisada da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, traduzida para a língua portuguesa por João Ferreira de Almeida. Vamos ver hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 12, parábola dos vinhateiros. Capítulo 12, versículo 1 até o versículo 12. Versículo 1. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado e fundou nela um lagar. E edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. Versículo 2. E chegando o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Versículo 3. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. Versículo 4. E tornou a enviar-lhes outro servo, e eles, apredejando-o, o feriram na cabeça, e o mandaram embora, tendo-o afrontado. Versículo 5. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram, e a outros, muitos dos quais a uns feriram, e a outros mataram. Versículo 6. E tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Versículo 7. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. Versículo 8. E pegando dele, o mataram, e lançando-o fora da vinha, o mataram e o lançaram fora da vinha. Versículo 9. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Versículo 10. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Versículo 11. Isto foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Versículo 12. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola. E deixando-o, foram-se. Perguntas capciosas feitas a Jesus sobre o tributo a César. Versículo 13 até o versículo 17. Versículo 13. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que lhe apanhassem em alguma palavra. Versículo 14. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César? Daremos ou não daremos? Versículo 15. Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. Versículo 16. E eles la trouxeram e disseram-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: De César. Versículo 17. E Jesus respondendo, disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. A ressurreição. Versículo 18 até o versículo 27. Versículo 18. E os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés escreveu que se morresse o irmão de alguém,
e deixasse mulher, e não deixasse filhos, seu irmão a tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Versículo 20. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendência. Versículo 21. E o segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro, da mesma maneira. Versículo 22. E tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Versículo 23. Na ressurreição, pois quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Versículo 24. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Porventura, não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Versículo 25. Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Versículo 26. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Versículo 27. Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso, vós errais muito. O maior mandamento, versículo 28 até o versículo 34. Versículo 28. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que eles tinham respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Versículo 29. E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Versículo 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Versículo 31. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Versículo 32. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre, com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. Versículo 33. E que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, é amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Versículo 34. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não está longe do reino de Deus, e já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. De quem é o Cristo? Versículo 35 até o versículo 40. Versículo 35. E falando Jesus, dizia, ensinando no templo, como dizem os escribas, que o Cristo é filho de Davi. Versículo 36. Porque o próprio Davi disse pelo Espírito Santo: O Senhor disse a meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Versículo 37. Pois se Davi mesmo lhe chamava Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. Versículo 38. E dizia-lhes em sua doutrina: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças. Versículo 39. E das primeiras cadeiras nas sinagogas
e dos primeiros assentos nas ceias. Versículo 40. Que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de longas orações, estes receberão mais grave condenação. A viúva pobre, versículo 41 até o 44. Versículo 41. Estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Versículo 42. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. Versículo 43. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Versículo 44. Porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo que tinha, todo o seu sustento. Terminamos aqui o capítulo 12 do Evangelho de Marcos. Grato por você ouvir essa mensagem, que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor. Deixe um joinha e compartilhe essa mensagem para quem você conhece